Bom dia de novo, muito obrigada. Ficar lendo o currículo da gente só deixa a gente assim, meio constrangida. Mas, enfim. Então, né, nós vamos trabalhar, eu fiz essas lâminas aqui para a gente ter mais um recurso didático, ou seja, para vocês, ao mesmo tempo que me ouvem, poderem olhar lá e ver do que eu estou falando, para a gente ter uma organização maior. E, começando, pode passar, eu vou, então, pode passar, dizer para vocês a proposta, então, do curso e como que nós vamos trabalhar nesses 2 dias. Então, contribuir com a qualificação direta do trabalho desenvolvido pelos gestores do sistema socioeducativo. O que eu trabalho com o conceito de gestor? Gestor é aquele que coordena ou trabalha com um grupo de pessoas em todos os níveis da instituição e que promove uma proposta de trabalho. Desenvolve uma proposta na direção de alguma coisa comum. Então, o gestor não é apenas o presidente, o diretor-geral, o diretor de uma unidade, né? Pode ser um chefe de uma equipe, pode ser um chefe de uma equipe administrativa, aquele que promove a gestão, coordena algum nível de trabalho. Disponibilizar conteúdos técnicos desenvolvidos na Escola do SINASE. Por quê? Porque esse material que eu trouxe para vocês, ele foi feito, como já foi dito, a partir do meu trabalho de gestão, lá, que se vão já mais 12 anos atrás, eu fui gestora da antiga FEBEM, que tinha no Rio Grande do Sul, e depois da transformação da FEBEM na fase Fundação de Atendimento Socioeducativo de lá do Rio Grande do Sul. E, naquele período, nós desenvolvemos um processo de gestão bastante importante no contexto institucional de lá, e que de lá resultou várias orientações que andaram aí pelo país, entre elas o PEN 6, que a Fátima referiu, e a própria lei do SINASE, ela, de certa forma, embora tenha contribuições de vários lugares do Brasil, ela teve lá um início, um embrião importante. Nós tínhamos um grupo de trabalho lá para a proposição da lei do SINASE, e acabou que isso depois foi se transformando naquela resolução que teve do CONANDA sobre o SINASE, e, na sequência, na lei do SINASE. Mas, embora parta deste trabalho, em 2013, talvez alguns de vocês aqui tenham feito esse curso, eu fui convidada para desenvolver os conteúdos do curso à distância da Escola do SINASE. E daí tive que escrever sobre gestão. Nunca tinha escrito sobre gestão. Tive que escrever sobre a prática e a teoria relacionada à prática. Disso, evoluí mais um pouco. Eu tive que fazer mais uma pesquisa sobre gestão e aí escrevemos, junto com as pessoas que trabalharam, um livro que alguns de vocês tiveram acesso. E seguiu a situação. O ano passado, tivemos que trabalhar num curso de pós-graduação, agora da UNB, da Escola do SINASE, de gestão. Então, eu tenho trabalhado também, entre outras coisas, né? Hoje, meu trabalho é na universidade, faço pesquisa na área de direito da criança e adolescentes envolvidos em situação de violência, mas precisei escrever também sobre gestão pelas questões que se apresentavam como necessidade. Então, eu vou trazer para vocês os conteúdos da Escola do SINASE, que vocês vão ter acesso, ou já tiveram nesse curso de 2013, ou terão acesso na sequência do envolvimento no trabalho socioeducativo. E desenvolver uma abordagem específica sobre temas de gestão estratégica. Por quê? Porque eu penso que, quando a gente faz gestão socioeducativa, não se pode ter uma gestão só da emergência. O nosso cotidiano é cheio de emergências. Tudo é grave, é urgente. Desde pagar uma fatura, que é urgente, comprar alguma coisa que está faltando, até atender um adolescente que está em risco de vida, ou, enfim, uma unidade que não está bem, que está sem estabilidade, até coisas maiores, como resolver problemas de pessoal, como resolver isso, como resolver aquilo. Todo o cotidiano é de emergência. Só que o problema é que, se a gente não dedica, assim, 5 minutos, que seja, 10 minutos do dia, para pensar estrategicamente a instituição, a gente não resolve os problemas que depois se apresentam como sintomas nas emergências, né? A gente
os problemas emergentes, eles são sintomas de outros problemas maiores que estão na base de geração daqueles sintomas. E a estratégia é isso, é a gente pensar a origem dos problemas e desenvolver projetos para sustentar uma mudança institucional. E pensar em médio e longo prazo. E passar a gerir a gestão da instituição a partir deste planejamento a médio e longo prazo. E uma gestão socioeducativa não se restringe a um programa, a um projeto de como trabalhar com os meninos, né? A gente tem que ter estratégia em várias áreas, na área administrativa, na área de comunicação, na área de relação com as outras instituições do SINASE. Então, é bem amplo o trabalho. Não basta pensar no atendimento individualizado. E essa é a proposta desse curso, assim, que a gente consiga aqui juntos desenvolver mecanismos para este pensamento mais estratégico. Tá? Pode passar. Então, conteúdo programático. Hoje, agora de manhã, vamos trabalhar a gestão por meio do planejamento estratégico. Depois, nós vamos trabalhar a gestão institucional do sistema socioeducativo e gestão de pessoas. O nosso sistema ele tem características próprias no que se refere à gestão das instituições que o compõem, que estão aí desde a história do Brasil, ao longo da história do Brasil, de atendimento a crianças e adolescentes, tem uma cultura própria, uma história própria. Essas instituições exigem um olhar específico sobre a gestão e a gestão de pessoas nessas instituições. Então, vamos trabalhar esse tema à tarde. Vamos trabalhar o tema da comunicação institucional, que é uma outra área, mas que está tudo relacionado com gestão de pessoas, com gestão de sistema socioeducativo, amanhã. E, por fim, vamos trabalhar o programa de atendimento, que é basicamente aquilo que propõe a legislação do SINASE, né? Então, assim que eu dividi o conteúdo, só estou aqui colocando para a gente situar onde cada coisa vai estar sendo trabalhada. Tá? Pensei em algumas propostas no meio, em que você se mexa um pouco, não fique só me ouvindo, né? A gente possa fazer umas questões, para fazer em grupos, trabalharem, pensarem. Então, não vão ficar só nesses lugares aí, já podem ir pensando que vamos se mexer um pouquinho. E eu quero muito que vocês participem, né? Acho que, num primeiro momento, eu vou ir falando, mas, na medida que alguém tenha alguma dúvida ou queira dizer alguma coisa sobre alguma etapa aqui, por favor, se manifeste, porque assim a gente consegue chegar mais perto daquilo que vocês estão pensando. Pode passar. Agora, então, o tema da gestão de planejamento estratégico. A realidade socioeducativa, o que eu vou trabalhar hoje, né? A realidade socioeducativa é uma realidade complexa, onde o SINASE e a violência dos adolescentes estão envolvidos, que eles estão envolvidos, está inserido. Ou seja, o nosso contexto de trabalho está inserido na sociedade com a sua complexidade e contradições. O planejamento estratégico situacional, ele é uma linha específica de planejamento estratégico, voltada especialmente para instituições governamentais, movimentos populares, instituições que trabalham com realidades como a nossa. Não é um planejamento estratégico de empresas, que eu vou trabalhar aqui, ou de instituições privadas, de outras características. É um planejamento estratégico mais voltado para a realidade que a gente trabalha. E, especialmente, nós vamos ver, nesse contexto do planejamento estratégico, os atores a serem envolvidos, as etapas de planejamento, a mobilização institucional para a realização dos projetos do planejamento estratégico e o monitoramento e a avaliação. Então, nós vamos trabalhar esses conteúdos nesta manhã de hoje. Tudo bem? Compreendidos, situados, assim, no contexto geral? Então, tá. Pode passar. Desafios da gestão socioeducativa. Nós vivemos em meio a desafios que não são só nossos, estão no contexto geral. Sociedade contemporânea, uma sociedade cada vez com mais complexidade. O Edgar Morin, autor de referência para trabalhar o tema da complexidade, ele diz que se a gente não tem uma leitura complexa da sociedade, a gente acaba
entendendo os problemas como complicados e não complexos. Complicados é como se a gente resolvesse a complicação específica e aí a gente terminasse o problema. Na verdade, há muitas inter-relações entre os problemas e a falta de uma leitura mais complexa impossibilita ver esse todo, né? Então, a sociedade ela é realmente muito complexa e com demandas sobre o tratamento da violência em relação aos jovens, como foi dito aqui, né, bastante específicos. Os jovens acabam ocupando um lugar que é um lugar de muito bode expiatório de problemas que estão colocados para todos. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso. Também, por outro lado, são um público-alvo mais vulnerável hoje da sociedade que a gente está vivendo, né? Pelos graus de mortalidade que nós temos da juventude. Trabalhar na socioeducação é trabalhar em meio à contradição entre, de um lado, uma legislação e proposições e orientações que devem garantir direitos, e, por outro lado, uma sociedade e instituições que, às vezes, no seu processo histórico, têm, na sua visão, a ideia de não garantir direitos. Então, nós trabalhamos sempre no meio dessa contradição. Outras áreas de trabalho são mais fáceis, as contradições são em nível menor, né? Não há algo tão presente. Para nós, né? Comparar, por exemplo, com o sistema penal adulto. É claro que é difícil trabalhar o sistema penal adulto, mas não há tanta busca e cobrança mesmo externa para que se efetivem direitos. Há uma despreocupação, muitas vezes, da população, dos órgãos, das pessoas, para que se efetivem direitos. Aqui nós temos, então, mais contradição, vamos dizer assim, né? Educar em meio fechado. Outro tema que requer dificuldade, né? Educar, conforme conceitos da educação, como Paulo Freire, por exemplo, uma referência importante para nós em educação, é educar com liberdade, com autonomia, com vontade de aprender, com o conhecimento do outro apropriado para que se possa construir em conjunto conhecimento. Questões muito significativas no campo da educação. Só que, quando a gente está em meio fechado, a gente retira o sujeito do seu meio, como se o seu meio, efetivamente, o seu território, não é o espaço adequado para ele estar. Ele vem para dentro de uma instituição onde a liberdade e a autonomia de pensar ela é relativa, né? Acontece um processo de aculturação, que é de inserção numa outra realidade cultural, de instituições como as nossas, e a gente tem que educar nesse espaço. Michel Foucault fala que as instituições totais, que a gente vai ver mais elas amanhã, são instituições que controlam, não trabalham com a liberdade no sentido da autonomia e do desenvolvimento da pessoa. Então, assim, como é que a gente faz educação nesse espaço, né? Como é que a gente lida com a educação privada de liberdade? Como é que a gente tira da sociedade alguém para viver na sociedade depois melhor, né? Teoricamente melhor? Essa contradição é um desafio. E gerir instituições como as nossas também é um desafio. A gente tem visto que tem sido um ciclo de avanços, de retrocessos, avanços, retrocessos, né? E estamos em meio a esse processo. Então, acho que são os nossos desafios. Pode passar. Entrando um pouquinho neles, a sociedade contemporânea se caracteriza por questões como, por exemplo, a fragmentação, a distribuição desigual de bens sociais, a questão das discriminações, da falta de respeito a diferenças, né? Então, não se trata só de uma questão econômica. Nós vimos aqui, foi dito, né, quanto se conseguiu reduzir a miséria, a pobreza no Brasil. A pobreza e a miséria no Brasil são ganhos, conquistas de redução, né? No entanto, a gente tem outros elementos que compõem a realidade, como que talvez estejam aflorando mais agora, em outros tempos já existiam, mas agora estão mais públicos, estão no espaço público,
que são as discriminações, que são a falta de respeito à diferença, a intolerância à diferença, né? Então, em meio ao contexto mundial, não se trata só do Brasil, o individualismo, a ideia de modelos, o meu modelo deve servir aos outros de vida, no que se refere ao modelo de família, no que se refere à opção política, à opção religiosa, acabam tornando as pessoas distantes umas das outras, com dificuldade de se identificar. Quando a gente se distancia pelo preconceito, pela indiferença do outro, a gente acaba não chegando perto da pessoa. E, ao não chegar perto da pessoa, é como se aquela nuvem do preconceito nos impossibilitasse de nos identificar. E, ao não nos identificarmos com a pessoa é o outro. E o outro que me traz coisas ruins, porque não é igual a mim, né? Então, esse processo de impossibilidade de chegar perto um dos outros, da humanidade que o outro tem, que é igual à minha, é algo que o preconceito e a indiferença nos produz, né? Isso faz parte da sociedade atual, de forma, talvez, mais exacerbada. Não é que não existisse antes, mas mais exacerbada. Além de flagrantes diferenças econômicas, a gente tem subjetividades, né? Relações culturais, relações entre as pessoas, que hoje são problemáticas e difíceis. Excluir alguém não é excluir alguém só economicamente. Excluir, o Robert Castell, que é um autor que o serviço social usa bastante, não sei se tem alguém aqui que leu o Robert Castell, ele diz que a sociedade, que o conceito de exclusão ele é relacional, ele é relativo, se exclui de algo e não se exclui ou se inclui, né? Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que tem uma renda, um aposentado, por exemplo, que é excluído da convivência social. Tem renda e tudo, mas não está inserido na sociedade. A gente pode ter um adolescente que tem uma família com uma situação de renda, enfim, razoável e tal, mas não consegue interagir no seu contexto. Ou, por outro lado, se sente parte do seu grupo de amigos que estão lá envolvidos com o tráfico. Então, naquele contexto, ele está inserido, mas não está inserido no que a gente poderia chamar de uma sociedade mais formal, né? Num projeto de sociedade. Então, exclusão é relacional, depende do lugar da relação que nós estamos querendo discutir. E aí existe uma hierarquia socialmente estabelecida. Aí, para esse conceito, eu uso um autor que é bem nosso aqui, que é o Gessé de Souza, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, agora é o presidente do IPEA. E o professor Gessé de Souza ele diz que se formou na estrutura do Brasil uma hierarquia social pré-estabelecida. Essa hierarquia não é só econômica, é como se tivesse um juízo pré-reflexivo sobre as pessoas, sobre o que elas são, né? E isso está estruturado de muitos e muitos anos na estrutura do Brasil. E aí ele vai dizendo que essa nossa hierarquia pré-estabelecida é que nos impossibilita mudanças de ascensão, de respeito de mais igualdade de tratamento, né? Possibilita, por exemplo, o preconceito por processos sociais de mudança, como a aquisição de renda, né? O Bolsa Família é um exemplo, né? Então, gera preconceito o acesso ao Bolsa Família, por quê? Porque, na verdade, a gente está quebrando essa hierarquia pré-estabelecida social. Pode passar. É difícil ser considerado igual, portanto, nesse contexto, né? Igual, não. Igualdade não dá, né? Por outro lado, é difícil ser considerado diferente. Então, assim, a gente vive, né? Ao mesmo tempo que não é possível ser igual a quem esteja no outro patamar, que é melhor que aquele que eu estou, né? E, ao mesmo tempo, a minha diferença é difícil ser sustentada. Então, ser igual é difícil, ser diferente é difícil. Assim vivem os nossos adolescentes também. É difícil ser igual ao que se espera, aquele padrão, e, ao mesmo tempo, ser diferente, ser adolescente, estar noutra faixa etária, noutra geração, numa sociedade também adultocêntrica. Nós, adultos, olhamos eles com... esperando que eles pensem como a gente, muitas vezes, né? Parem com essa coisa de adolescência, que é
ficar todo o tempo questionando, em dúvida, aprontando, né? Instáveis, e resolvam logo o que eles querem com relação ao seu trabalho, com relação à sua opção de gênero, com relação ao seu projeto, né? Que se definam. Então, essa fase, que é uma fase que não é de passagem, é uma fase da vida que a gente já passou, né? Ela não é uma transição simples, ela tem características próprias. Todos nós já fomos, já questionamos, já transgredimos, já tivemos essas dúvidas, já não tivemos as definições que temos hoje, mas a gente olha do lugar de adulto querendo que eles se adaptem ao nosso modelo, né? Então, eles vivem a diferença da faixa etária, da geração que ocupam, eles vivem a diferença racial, eles vivem a diferença de gênero, eles vivem a diferença do acesso às coisas que a geração deles tem, que a nossa não tem, né? Os filhos da gente, por exemplo, acessam a tecnologia de um jeito muito diferente do que a gente acessa hoje, né? Então, enfim, essa contradição entre diferença e igualdade me parece que é algo que nós temos que ter presente, né? É difícil ser igual, é difícil ser diferente. Pode passar. Aqueles que fogem à homogeneidade, né? Que são muita gente que foge à homogeneidade, que não é o padrão, que lá o Gessé de Souza diz que é o padrão dessa hierarquia pré-estabelecida, né? Tornam-se visíveis. Aparece o problema, certo? Aparece. E denunciam que não pertencem. Então, assim, não é aqui o teu lugar. É visível porque está fora de lugar, né? Por exemplo, foi para a orla, devia estar lá no bairro onde era a sua origem. Por exemplo, foi para a praça, né? Por exemplo, foi para o shopping. Não é lugar dele no shopping. Não sei bem os contextos aqui da Bahia, mas lá no meu, por exemplo, um adolescente dos nossos ir no shopping causa problema, né? Causa, assim, sensação de que tem alguém errado. O segurança já vai andando lá, dando conta de que ele tem que ir saindo. O que veio fazer aqui, afinal, né? E, assim, tem espaços que são espaços que a visibilidade do problema aparece. Por outro lado, essa visibilidade, ela só é porque está fora de lugar, diz lá o Bauman, né? O Zygmunt Bauman. A visibilidade aparece porque ela está fora de lugar, porque se não tivesse fora de lugar, tivesse lá na comunidade, não aparecia, né? Então, a questão é como que a gente trabalha a vulnerabilidade dos sujeitos. Se ela aparece, ela causa um sentimento de indignação até. Mas, se ela não aparece, as pessoas são indiferentes à sua realidade, né? O Bauman usa um exemplo que eu acho legal da gente pensar, que ele diz assim, se a gente comprar um sapato novo, né? Foram lá na loja, compraram um sapato novo. O sapato está limpinho, nunca foi usado. Então, a gente podia dizer que esse sapato está limpo. Mas aí a gente bota o sapato em cima da mesa na hora do jantar. Qual é a sensação que a gente vai ter? Hã? Sapato não é para ficar aí na mesa, né? Está fora de lugar, parece que está sujo ali, né? Não pode comer com o sapato em cima da mesa, né? Ou seja, está fora de lugar, ele tem um outro lugar, não é aquele. O problema não é o sapato, que está até limpo, mas é o lugar que ele está ocupando, né? E assim as pessoas que não ocupam, que ousam não ocupar o seu lugar devido, né? Outro exemplo, ele diz assim, bom, eu estou aqui hoje cheguei, vou dar o meu exemplo ontem, cheguei tarde ontem, né, com fome, passei viajando desde as 2 da tarde, cheguei no hotel, esperando que tivesse uma jantinha lá para mim, não tinha, o hotel estava fechado. Aí eu disse, bom, então traga uma janta para mim. Aí daqui a pouco veio lá o moço e trouxe uma janta. Imaginem que ele tivesse feito um omelete bem gostoso, cheio, assim, bem cheiroso, cheio de tempero verde, né? Assim, bem bonito. E aí, cheio de pimenta da Bahia, né? Não, já não ia achar tão assim, né? Mas, enfim, não dava para ver, por enquanto, a pimenta, mas bem cheiroso. E aí ele botasse em cima da minha cama, em cima do meu travesseiro, né? O que eu ia fazer? O que eu ia sentir? O que vocês acham? Por mais lindo que fosse aquele omelete, por mais fome que eu tivesse, ele não tinha que estar em cima da minha cama, né? Então, assim é a situação da invisibilidade perversa,
que é a visibilidade que incomoda, se estiver fora de lugar, né? Então, essas pessoas com que a gente trabalha, elas incomodam, porque elas estão fora de lugar. Não é porque alguém se preocupa com elas necessariamente, é porque elas estão fora de lugar, e esse fora de lugar cria uma sensação de insatisfação por uma ordem pré-estabelecida. Certo? A resposta social. Bom, então aqui, ó, primeiro, sua condição de vulnerabilidade, violação de direitos é invisível. Não interessa, né? Quero reduzir a idade penal, por exemplo, mas não interessa se mora embaixo da ponte, se não tem comida, se não tem projeto nenhum de vida, se não tem escola, se não tem família, se mora onde, não sei o quê, não interessa. Não quero que incomode. Então, a invisibilidade sobre a situação do sujeito, ela está presente também. Aí, quando aquele sujeito aparece, às vezes com uma arma na cabeça do outro, isso causa uma sensação de indignação, né? Então, a gente chama isso de invisibilidade perversa. É invisível até o dia que se torna visível, contraditoriamente. A resposta social são movimentos implícitos, sutis, devagar, assim, do olho torto, ou explícitos de segregação. Sumam, né? Morram, fiquem em instituições prisionais, socioeducativas, abrigo, na melhor hipótese, né? Mas somam. Não é aqui o seu lugar. Então, esse sentimento social de que nós damos conta desses que têm que sumir. Ó, pode passar mais um, que aí aparece outra foto. Então, ó, por isso invisibilidade e invisibilidade. Ó. Invisibilidade, visibilidade na rua, mas invisibilidade da realidade do sujeito, está fora de lugar. Invisibilidade nas agora passou demais, nas instituições. A invisibilidade do sofrimento individual, né? Ele não aparece para os olhos sociais, né? Pode passar, agora sim. A visibilidade impositiva agride, e a invisibilidade das pessoas de sua condição impede a identificação de uns como os outros, como eu já falei. A invisibilidade de falta de reconhecimento dos direitos reflete-se no contexto político de violações. Então, não interessa ver os direitos dessas pessoas, e isso acaba se tornando um processo político, institucional, de violações de direitos, né? Seguindo. No contexto brasileiro, nas 3 esferas de governo, União, Estados e municípios, e na área também do Judiciário, Ministério Público, também legislativo, também executivo, ou seja, nos 3 poderes, o que a gente tem visto ao longo dos 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente é avanços e retrocessos, né? Avança-se, tem avanços. A lei do SINASE é um avanço, vários estados têm avanços. Ontem eu vinha conversando no carro com a Fátima, do tempo que eu vinha aqui, há 10 anos atrás, já tem novas, não tinha nenhuma unidade mais, parece que só tinha a de Feira de Santana, agora já tem outras unidades. Tem avanços, né? O sistema mudou aqui desse jeito, daquele outro. Compensação, tem retrocessos. Isso é a mesma coisa no meu estado, isso é a mesma coisa no Pará, que é outro estado que eu trabalhei bastante, Mato Grosso do Sul. Chega um ponto que avança, daqui a pouco volta para trás. Agora, nacionalmente, a área socioeducativa está lá meio que sem gestão, assim, né? Aquilo que já foi uma referência para todo o Brasil, já não é mais. Conferências que apontam caminhos, aí se avança nas conferências, aí depois a gente vai ver aquelas propostas, as conferências se repetem até, porque não conseguiram avançar. Então, a gente tem 7 minutos para concluir aqui. Vou ter que ir mais rápido. Pode passar. Dados apontam, né? 2013, que é o último anual, a gente tem 23 mil adolescentes no Brasil, de 12 a 21 anos, cumprindo medida socioeducativa de internação. E isso tem sido um crescimento gradual, né? Então, nesse sentido, não há avanço. Não houve nenhum momento em que reduziu a medida socioeducativa de internação ao longo da história, né? Pode passar. Olha só,
cumprindo medidas em meio aberto, também está crescendo esse número. Isso porque passou a se ofertar, com verbas federais também, as medidas em meio aberto, mas, se a gente for pensar, cresce a intervenção do Estado em medidas em meio aberto e cresce a intervenção do Estado em medidas em meio fechado, né? Então, os dados de 2012, que era do censo SUAS, apontavam 89 mil adolescentes cumprindo medidas em meio aberto. Pode passar. Dessas medidas, a situação de maior gravidade, em termos de ato infracional praticado, ou seja, naquele contexto geral que a gente estava falando do nosso público, vendo qual é o nosso público, seria o objetivo aqui, né? A gente tem 38,7%, quase 40%, de roubo. E tráfico de drogas em 27,05%. Bom, o restante, nós temos lá alguns crimes contra a pessoa, alguns outros crimes, mas o grosso do nosso trabalho está relacionado ao tráfico e ao roubo. Então, nos remete à análise do tráfico e à análise do roubo. O tráfico é algo que vem no Brasil ao mesmo tempo em que houve todo esse avanço de direitos, houve todo um processo, isso, na mesma época histórica, de ampliação do domínio das comunidades pelo tráfico, que está relacionado a todo um tratamento e uma política internacional que o Brasil está inserido de como trata a questão das drogas, né? O tráfico ele é, economicamente, uma forma de acesso imediato a uma sociedade de consumo. Seja, na medida em que o sujeito adolescente ingressa no tráfico, ele tem acesso a várias coisas que não estão colocadas para ele se ele caminhar de outra forma, se ele estudar todos os dias de manhã, se acordar cedo, for para a escola, trabalhar, esperar que aquilo lá venha um dia acontecer. O tráfico oferece uma oferta imediata, né? É com isso que nós estamos lidando. A adolescência, entre outras características, tem o imediatismo como sua característica. Eu não consigo pensar no futuro, na consequência do que eu faço. Eu estou vivendo o tempo atual, né? Então, o tráfico tem tudo a ver com esse tempo atual. Ele dá a resposta para o tempo atual, não para esse projeto que a gente quer, adulto, que ele tenha, mas que ele não enxerga, porque a sua realidade não lhe possibilita enxergar esse projeto, né? O roubo, por sua vez, está muito parecido, porque o acesso ao tráfico permite o acesso à arma. E o roubo é o acesso à arma que possibilita, às vezes, a solução de um final de semana, de uma situação de um assalto, enfim, de intimidar alguém, e, com isso, obter aquilo que o alguém tem, né? Dinheiro, celular, seja o que for. Então, o roubo, no sentido de ameaça à pessoa, ele se possibilita porque tem acesso à arma. A arma vem do quê? Vem do tráfico. Então, se a gente puder dizer, isso aqui, na verdade, é uma coisa muito vinculada à outra. A um público economicamente vulnerável que tem nessa proposta do tráfico e do acesso à arma uma alternativa objetiva de obter, às vezes, o tênis, às vezes, aqui menos tênis, lá na minha realidade, o tênis é a grande questão, né? Porque é frio, aqui não é tanto, mas, enfim, outros bens imediatos que não requerem projeto de futuro. Pode passar. Aí, atos infracionais contra a pessoa, né? O quanto eles são pequenos em relação à proporção geral e o quanto eles também vêm reduzindo, né? Pode-se dizer assim, ou se mantêm, se em alguma medida reduzem ou se mantêm. Tá? Pode passar. Tráfico e roubo, especialmente o acesso à arma de fogo, estão diretamente relacionados com a mortalidade da juventude também. Então, se a gente tem o tráfico e o roubo como uma questão de acesso a bens e a cometimento de atos infracionais, isso também está diretamente relacionado com a mortalidade deles, jovens, né? Então, o nosso público ele é tanto autor quanto é vítima de tráfico, né? Ou do contexto do tráfico. São autores e vítimas do contexto da violência onde eles estão inseridos. Então, assim, envolvidos com violência, nosso público. Uma hora ele é vítima, outra hora ele é autor. Os maiores índices de mortalidade eles estão localizados nessa população dos jovens também que morrem nesse contexto de vulnerabilidade. Não são outros, né? Pode passar. Olha só os dados de mortalidade. Isso aqui é do mapa da violência. Entre 15 e 25 anos, o pico de mortalidade.
Isso aqui, vamos dizer, seria uma linha de vida, do 0 aos 90 anos. Então, esse sujeito, ele vai crescendo e tem momentos da vida em que ele morre mais, né? Aqui, ó, ele morre por homicídio nessa faixa etária, por transporte, por situações de tráfico, na faixa etária no verde, e por suicídio no vermelho, né? Então, olhem como se morre nessa faixa etária, né? Dos 15 aos 20 anos, 20 e poucos anos. É o grupo social mais vulnerável à morte que a gente trabalha. Pode passar. Então, se a gente tem lá 20 mil adolescentes internados cumprindo medida socioeducativa, 27% por... Isso aqui é um número mínimo, já está em 23, 24 mil adolescentes, né? Mas não tenho dado, por isso não posso usar, né? Tráfico de drogas, 27%, 38% por roubo, né? Atos infracionais contra o patrimônio e vinculados ao consumo. Temos necessidade de reconhecimento da visibilidade social disso. Onde está a visibilidade disso, do ponto de vista da real origem deste problema, né? O contexto de violência em que estão inseridos tem gerado mortalidade e índices também crescentes. Infelizmente, a realidade da mortalidade ela só tem crescido. Pode passar. Então, é o risco de vida que está ocorrendo com os adolescentes, são um grupo social mais vulnerável hoje, né? Acho que essa foto que apareceu, vou ter que encerrar, num jornal lá do Rio Grande do Sul, ela reflete muito essa nossa vulnerabilidade. Às vezes, por R$1 se morre no Brasil. No Brasil e em outros países, né? Mas nós aqui. Pode passar. Contradições, então, geradas na sociedade punitiva, que quer punir esses jovens, né? Baseada no individualismo, na sensação de medo, de insegurança. Eles são os responsáveis, né? As pessoas entendem que o problema da violência são por escolhas individuais e não por um processo social, como se fosse o livre-arbítrio, o sujeito cometeu o ato infracional porque ele escolheu cometer, quando a gente sabe que isso tudo está inserido num contexto mais amplo, e a resposta é mais punição, como, por exemplo, a PEC, né? Nossa famosa PEC, que foi, o ano passado, ainda está lá no Congresso, não podemos esquecer, mas que o ano passado esteve com mais risco de ser aprovada, né? É possível compreender, me parece, claramente, que visão está por trás dessa medida, né? Além das questões políticas mais óbvias, assim, interesses de A, de B e de C. Mas que visão na sociedade isso expressa.